Olá, galera, tudo bem? Seguinte, a aula de hoje a gente está chegando aí nas últimas aulas do nosso curso de formação para a Prova Nacional Docente. Hoje nós vamos falar de temas transversais. Claro, lembrando que aqui não é um curso sobre temas transversais, mas é um compilado de como essa temática surgiu nas últimas avaliações do ENAD, que é por onde a Prova Nacional Docente está ancorada, tá bom? Então é importante que façam anotações e que façam um aprofundamento teórico posteriormente, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Temas transversais. O que são temas transversais? Por que esses caras aparecem? Né? A gente passou aí nas últimas décadas por uma série de reformas na Base Nacional Comum. A própria criação da Base Nacional Comum Curricular é uma reforma, é uma mudança foi uma mudança significativa, mas a gente, vamos relembrar, lá na nossa primeira aula, quando a gente falou de direitos humanos, que alicerçaram nossa Constituição, que alicerçou nossa legislação sobre educação, que alicerçou a BNCC, que alicerçou o currículo e por aí vai, tá bom? Então, a educação ela precisa evoluir e caminhar de forma a trazer para o seu currículo, trazer para suas práticas cotidianas ações e conhecimentos contemporâneos ao momento que ela está sendo passada. É importantíssimo a gente estar alicerçado na história, no conhecimento científico, mas esse conhecimento científico, esse saber histórico social que a nossa educação tanto preza e tanto prega, ele também precisa ser atualizado por aquilo que está acontecendo no momento atual. Então, por exemplo, não há como conceber uma educação que não trate atualmente em sala de aula de tecnologia, da importância que traga o letramento digital, enfim, que é o que a gente vai ver daqui a um pouquinho. Como que está estruturada essa sociedade hoje? Quais as mudanças? Não é? Então, por exemplo, qual que é a composição de família hoje, século XXI, e como que era a composição de família na década de 80, por exemplo? Como que eu avalio, como que eu entendo essas questões, tá? Então, os temas transversais, eles vêm para auxiliar o professor, auxiliar a educação a fazer essa, que é uma, como diz, essa transversalidade, ou seja, como que o currículo, como que o conhecimento histórico, social e cultural dialoga com esse meio que eu estou agora e que ações que eu preciso executar para garantir que o meu estudante, que o alunado, esteja preparado para essa nova realidade que está posta. Tá certo? Então, vamos aqui aos textos. Hoje vai ser um pouco, talvez fique um pouco mais denso, mas eu tentarei trazer aí exemplos ao decorrer da explanação. Tudo bem? Então, vamos começar pela educação socioemocional. E aí, assim, qual que é o conceito disso? Né? O que é educação socioemocional? Muito tem se falado, e às vezes rola uma confusão, de que, olha, não, então agora eu tenho que ser psicólogo, então agora eu tenho que ser assistente social, agora eu tenho, para além de ser professor, eu tenho que desempenhar outras funções. Não, na verdade, enquanto professores, nós temos esse diálogo que é extremamente próximo do alunado. Então, foi-se a época que você apertava um botão, vamos usar essa analogia, explicava como que fazia um cálculo, como que funcionava a conjugação de um verbo, apertava o botão de novo e acabou. Né? Você não tinha mais nenhum relacionamento com o estudante. As novas práticas e essa educação moderna, ela coloca professor e estudante num lugar de diálogo, num lugar de troca. Então, e aí agora a opinião do Everton, tá bom? É praticamente impossível você ser professor e não estar, de alguma forma, ligado, vinculado à realidade socioeconômica, sociocultural
sociohistórica que você está inserido para dar aula. Senão você vai ser um reles reprodutor de conteúdo sem qualquer ou com mínimo alcance ao estudante. Tudo bem? Então, a BNCC ela traz a questão da educação socioemocional em 10 competências gerais, tá bom? E ela está especialmente na competência 8, 9 e 10, tá bom? Como tema central, ela vai trazer, que a gente pode verificar no ENAD, ela vai trazer aqui uma forma de diferenciar a perspectiva formativa da perspectiva crítica, tá bom? O que é isso, Everton? Eu tenho a perspectiva formativa, que é mais conteudista, tá? Eu aplico para que esse estudante tenha o domínio daquele conteúdo, e eu tenho uma perspectiva crítica, que é eu aplico para que esse estudante, a partir deste conteúdo, desenvolva sua visão crítica, tá bom? Dentro do que a gente entende como características socioemocionais, tá bom? Qual é o conceito, trazendo aí em pormenores? Desenvolver habilidades para a vida que potencializam o aprendizado e a convivência. Então, um exemplo que eu costumo dar quando eu trato desse tema com outros professores é: de nada vale eu ter um estudante de medicina na USP ou um professor de medicina na USP que tenha defendido durante a pandemia da Covid-19 o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes, depois de comprovadamente ineficazes. Então, perceba, uma pessoa para estar num curso de medicina ou para estar como professor de um curso de medicina na USP, alguém com habilidades técnicas extremamente altas, mas não teve essa questão de convivência, essa questão de respeito, essa questão mais social desenvolvida, na medida que, sabendo que tem um medicamento ineficaz, o direciona, o defende, apenas por uma questão ideológica que não está ancorada na realidade científica, tá certo? Então, eu não preciso. Qual que é o grande ponto da educação socioemocional? É conseguir viabilizar formas de que o meu alunado ele se desenvolva tanto tecnicamente, gramática, cálculo, língua inglesa, ciências, conhecimentos de fatos históricos, mas também que ele consiga se desenvolver emocionalmente com relação à convivência, com relação à amabilidade, com relação ao respeito pelo outro. Tudo bem? O que a gente pode trazer aqui como a questão da educação socioemocional no cotidiano, tá? Aprofundem lá na BNCC. É importante que a gente saiba quais são os principais itens, né, dessa educação socioemocional e que a gente consiga relacionar a nossa prática diária. Eu estou aqui só buscando um compilado socioemocional para poder tentar apresentar para vocês um quadro comparativo, para não ficar só nessa explanação mais etérea, tá bom? Espero que tenham se planejando, que estejam seguindo a agenda de estudos de vocês. Está chegando a prova, tá bom? Então, vou trazer aqui um quadro para falar de alguns autores, tá bom? E aí deixar para vocês aí como sugestão de leitura, porque a gente ainda tem alguns outros itens da educação transversal, ou da transversalidade, tá bom? Então, ó, vou trazer aqui algumas questões de críticos e de defensores, tá bom? Da educação socioemocional, tá bom? Então, tem o James Heckman, que é um economista,
Conceito-chave dele é retorno do investimento. A ideia central é investir em habilidades socioemocionais na primeira infância, dá maior retorno econômico e social. É um argumento financeiro para a BNCC. Por que, que é um argumento financeiro para a BNCC? Porque a educação, inclusive, ela é vista muito como gasto, né? E a gente precisa inverter essa lógica de enxergar a educação para enxergar a educação como investimento. Então, quanto melhores desenvolvidos eu tenho estudantes, tanto em habilidades científicas, vamos colocar dessa forma, quanto em habilidades socioemocionais, eu tenho cidadãos, eu tenho o alicerce para a formação de cidadãos autônomos, solidários e competentes mais forte, que é o principal ou um dos principais objetivos da BNCC. Qual que é o objetivo da BNCC? Qual que é o objetivo da educação no Brasil? Formar cidadãos autônomos, competentes e solidários. Por quê? Autônomo porque ele consegue se desenvolver ou ele consegue buscar o desenvolvimento. Entra até um pouquinho aí de protagonismo, tá bom? A gente pode pensar em protagonismo juvenil quando a gente fala de educação, mas depois de cidadão formado, a gente pode falar de protagonismo sênior, por exemplo, tá bom? Por que competente? Para que ele desenvolva as habilidades e as ferramentas necessárias para poder, eventualmente, entrar para o mercado de trabalho, para poder, eventualmente, conseguir pegar um ônibus, que é a habilidade aí que está envolvida. Leitura, interpretação, qual é o nome do ônibus, qual é o número da linha, enfim, tá certo? E por que que tem que ser solidário? E aí é onde entra fortemente a questão socioemocional. É porque eu não estou. Necessariamente, o ser humano vive em sociedade. Então, se eu não tenho esse espírito solidário, eu não desenvolvo a principal característica social, né, que é sociabilizar. E solidário aqui, gente, a gente não está falando só sob o ponto de vista de, eu sou solidário, eu ajudei alguém a atravessar uma rua, ou eu devolvi uma carteira que eu encontrei, enfim, tinha o dinheiro dentro, eu devolvi com o dinheiro. Não é só sobre isso. Esse solidário, ele está trazendo, ele entra muito mais profundo nesse item que a gente está falando aí de convivência, de respeito, de aceitação, de entender o outro, tá certo? Então está muito nisso, e principalmente nesse momento histórico que a gente vive, de novos formatos de família, novos formatos de relacionamento, novos formatos de relações para o trabalho. Nós temos o CLT, temos a uberização, temos o autônomo, temos a CNPJização, tá certo? E se não sabem desses conceitos, é importante entender. Porque quando eu estou em sala de aula, é importante que eu demonstre para o meu estudante que tem essas possibilidades, tem o empreendedorismo, mas também o que é empreender e o que é fazer algo para conseguir sobreviver minimamente. Alguém que está ali deixando de ter direitos sociais e trabalhistas para vender bala no farol, ele está sendo empreendedor? Ou ele está só desenvolvendo uma atividade para ter uma sobrevivência mínima, tá certo? Então, a educação socioemocional ela vai trazer esses elementos, tá bom? Uh, Seguindo aqui para quem concorda, a gente vai falar de 5 competências nucleares, tá bom? Define a base técnica, autoconhecimento, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e decisão responsável. Isso tudo está dentro das habilidades socioemocionais. Tá? Então, vamos trazer aqui. Eu vou trazer mais elementos aqui do mundo corporativo e vou tentar fazer algumas alusões à escola. Tá? Mas, por exemplo, no mundo corporativo, se você tem um líder, um gerente, um coordenador, um supervisor que não tem habilidades socioemocionais desenvolvidas, você corre o risco de ter uma equipe que adoece em função desse líder não ter essas habilidades desenvolvidas e ele não tomar as atitudes mais adequadas em momentos de conflito ou em momentos de estresse ou em momentos de necessidade de um funcionário. Por exemplo, o funcionário que chegou atrasado, o que, que a regra diz? Chegou atrasado da advertência ou da suspensão. Por exemplo, um líder sem habilidade socioemocional, ele vai olhar a regra e vai aplicar a regra ipsis literis.
sem qualquer questionamento. Um líder com conhecimento, com habilidade socioemocional, ele vai encontrar uma forma de dialogar com esse funcionário para entender o motivo do atraso, e só a partir daí do entendimento desse motivo ele vai entender se aplica ou não a penalidade, ou se ele aplica ou não a regra de penalização. Porque, por exemplo, pode ser que o funcionário diga, poxa, olha, é a terceira vez que eu me atraso essa semana porque o ônibus quebrou, por exemplo. Ele pode falar, poxa, mas aí você pode sair mais cedo. Aí o funcionário diz, mas aqui em São Paulo, por exemplo, ok, mas eu saio mais cedo, saio de casa, por exemplo, alguém que trabalhe no centro de São Paulo e mora no extremo sul, ele vai levar 2 horas, 1h40 para chegar no centro de São Paulo. Se o líder não tem esse conhecimento, o líder simplesmente vai falar, sai mais cedo. Só que esse mais cedo já é o máximo cedo. E tem várias intercorrências que acontecem. Everton, e qual seria a solução nesse caso específico? Poxa, olha, eu tenho a possibilidade de alterar o horário, de colocar para entrar um pouco mais tarde, entende? Seria uma possibilidade. Sempre vai ser possível? Não, mas pelo menos essa preocupação em entender o motivo já te dá um indicador de habilidade socioemocional. O ambiente escolar, quando que eu desenvolvo essa habilidade socioemocional? Quando eu tenho a preocupação de conhecer meus estudantes, minimamente, a gente não está falando aqui de se tornar o melhor amigo do mundo, não é sobre isso, é profissionalmente, é uma olhar profissional. Eu conheço com quem eu lido, eu conheço o território de onde eu estou lidando, para a partir desse conhecimento eu fazer meu planejamento de aula. Porque eu facilito que a minha forma de trabalhar dialogue com aquele território, com aquele alunado, tá bom? Quais são os riscos ou as críticas que a gente tem a essa prática socioemocional que está valendo, que é prevista na Base Nacional Comum Curricular, tá bom? De quase que uma espécie de psicologização da educação. Então, a escola transfere a culpa do fracasso escolar para coisas que ela não consegue, querendo dar a entender que são coisas que ela não tem como agir. Então, assim, o meu aluno não aprende porque ele tem questões psicológicas pesadíssimas, eu não vou conseguir ajudá-lo com isso. Muito pelo contrário. Quando eu trabalho a questão socioemocional, estando nessa questão de proximidade, de respeito pelo ser humano que está ali, eu consigo até melhorar esse filtro, para conseguir de verdade filtrar e classificar o que é deficiência, limitação de aprendizagem do estudante, o que é dificuldade de atualização do professor, quando é dificuldade de infraestrutura da escola, quando é mesmo uma questão de saúde, ou uma questão cognitiva, uma questão de encaminhamento para uma investigação, eventualmente por um atendimento educacional especializado, tá certo? E também fugir um pouco, quando a gente fala de habilidade socioemocional, isso está muito ligado a práticas mercadológicas, né? Então tem que tomar cuidado também para a gente não chegar num lugar de enxergar tudo como fim comercial. O estudante é um potencial trabalhador. Sim, mas antes de ser um potencial trabalhador, ele é um ser humano, ele é um cidadão. Ele é um indivíduo, um sujeito de direitos, não é? Então, como que eu faço para respeitar esses direitos? Tá certo? Então, isso é um overview aí sobre educação socioemocional. Vamos seguir agora para a próxima, que a gente vai falar, deixa eu pegar aqui o item 2, sobre aprofundamento crítico da BNCC. Então, quando a gente fala vou fazer aqui com vocês agora um aprofundamento crítico, tá certo? Então, quando a gente fala de flexibilização curricular versus a perda da identidade disciplinar, vamos entender o que é isso, tá? O que a BNCC propõe? A organização por competências e habilidades incentiva a interdisciplinaridade e a contextualização, rompendo com a rigidez dos currículos
disciplinares estanques. O que são currículos disciplinares estanques? Olha, professor de matemática, você vai ensinar formas geométricas e é isso, sem conversar, sem dialogar com nenhuma outra uh, com nenhum outro contexto. Então, o professor vai chegar lá no quadro, vai desenhar uma pirâmide, não um triângulo, pirâmide não um triângulo. Olha, gente, essa é a forma geométrica triângulo. Assim que a gente calcula a área de um triângulo, tem o triângulo perfeito, o triângulo isósceles e por aí vai, tá certo? E ele vai apenas despejar esses conceitos dentro do que a matemática pede e ponto, tá certo? O que a flexibilização curricular pede para a gente, e aí a gente vai falar também de interdisciplinaridade, é eu não vou simplesmente falar da fórmula triângulo, ok? Mas eu posso, por exemplo, dialogar com quais, numa aula interdisciplinar que fuja dessa norma padrão e até, de certa forma, retrógrada, eu vou contextualizar. Então, o que é um triângulo? Vai ter gente que vai falar que triângulo, por exemplo, se você está no Nordeste, alguém que seja muito fã de forró, vai dizer que triângulo é um instrumento musical que é bastante usado nas músicas tradicionais nordestinas, ok? Alguém que esteja familiarizado com cultura africana vai pensar em pirâmides. E daí eu posso, inclusive, fazer um link de pirâmides com o Egito, que era Kemet. Eu posso, inclusive, trazer a 10.639 como interdisciplinaridade para falar de formas geométricas. Olha, já havia tecnologia no continente africano, por exemplo, tá certo? Então é importante que a gente tenha essa flexibilização e esse diálogo entre as disciplinas e também a transdisciplinaridade, que é quando você extrapola a disciplina formal, ok? Mas também com o cuidado de não perder a identidade desse componente curricular, tá certo? Então, por exemplo, nesse mesmo cenário que eu falei, de falar de fórmula geométrica, e aí eu falo triângulo, e faço essa conversa com pirâmides, com o continente africano, com tecnologia produzida no continente africano, por exemplo, mas eu preciso ter a lembrança e a amarração de que o meu objetivo aqui é falar de formas geométricas, tá certo? Então eu vou, converso, apresento, mas volto para o meu eixo. E alguns críticos, inclusive, apresentam aí essa visão de, olha, mas você pode ter uma erosão dos componentes curriculares se você ficar trazendo muitos elementos de fora. Eu discordo dessa visão, é uma visão crítica que existe, tá certo? Que pode aparecer na prova nacional docente uma questão que traga uma potencial visão crítica da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade e contextualização, seria isso. Alguns críticos trazem essa questão de você vai fazer ali um rompimento, você vai criar uma erosão do componente curricular. Você está falando muito de coisas de fora e sem falar o que você realmente precisa. Então, esse é um ponto, é um erro cometido por quem não prepara, por quem foge da intencionalidade. Então, se eu tenho uma intencionalidade em língua inglesa, por exemplo, que é o componente que eu estou lecionando na prefeitura e no estado de São Paulo, eu vou fazer uma revisão de simple present, que nada mais é que são verbos no tempo verbal presente. O meu foco é desenvolver ou auxiliar os estudantes a desenvolverem a habilidade de conjugar verbos no tempo presente, com suas especificidades, ok? Poxa, mas eu posso pegar uma música, uma canção que tenha lá um verbo bastante repetido, apresento essa canção, né? E aí eu pergunto para os estudantes, olha, o que vocês percebem aqui? Qual o verbo que mais aparece? O que significa esse verbo? Como que a gente pode pensar nesse verbo em língua portuguesa? Tem alguma canção em língua portuguesa que se aproxime da temática dessa canção? Então, sei lá, se eu pego uma canção que está falando de um amor não correspondido, quais canções em português que falam de amor não correspondido? Para ilustrar, para poder dar
esse horizonte para o estudante. Mas eu não posso ficar a aula toda falando de canções, nem das que eu gosto, nem das que os estudantes gostam, não é verdade? Então, eu faço essa pincelada, mas eu volto, olha, gente, falamos aqui das canções, legal, o objetivo, o que, que tem aqui? Qual o tempo verbal que está essa frase? Ah, é o presente. Então, hoje vamos falar do presente simples em inglês, que é o simple present. E aí eu vou para os detalhes de como conjuga, de quais as regras. Né? Aí você pergunta, você conhece alguma outra canção que tenha um modelo de verbo nesse formato? E por aí vai, tá certo? Então percebam que a preocupação que o docente tem que ter, e aí pensando já em ENAD, desculpa, em PND, quando se vierem questões falando de temas transversais, trazendo interdisciplinaridade, trazendo contextualização, são ferramentas que você usa, mas e aí o tempo todo eu sempre peço para vocês, deixem a intencionalidade tem que estar muito clara e a tua aula tem que estar planejada para você não fugir, não perder o fio da meada, tá bom? Esse é um ponto bastante importante para a gente não perder de vista, tudo bem? Voltando aqui, o computador fechou a tela aqui, deixa eu achar o arquivo novamente para a gente não perder o fio da meada. É importante que a gente tenha esse. E não é feio, tá, gente? Poxa, tô em uma aula, perdi. Gente, calminha, vamos retomar. Volta lá nas suas anotações, volta no teu plano e segue o plano, sem improvisos, tá bom? Uh, Vamos agora, gente, falar de educação integral versus formação para o mercado. É um outro tópico. Então, hoje nós falamos de educação socioemocional, foi o primeiro tópico, ok? Que aí a gente pode ter como lembrete formar o cidadão autônomo, solidário e competente. E aí o socioemocional está muito ligado ao solidário e ao autônomo, tá bom? A gente agora acabou de falar de transversalidade, de interdisciplinaridade, que é a flexibilização do currículo, que é previsto na BNCC para atender os territórios. Eu não posso ter o mesmo currículo engessado para o Brasil todo, ou o mesmo currículo engessado para a Zona Sul de São Paulo, porque eu tenho muitas vezes dentro do mesmo distrito, então, por exemplo, o distrito do Capão Redondo, eu tenho algumas unidades escolares que estão em meio a comunidades que não têm severas vulnerabilidades sociais, ok? E eu tenho escolas que estão dentro de comunidades que têm vulnerabilidade social extrema, de crianças que literalmente só têm as refeições do dia no ambiente escolar. Em casa não tem comida. Eu vou ter o mesmo currículo para esses dois cenários? Eu tenho as mesmas diretrizes, mas eu preciso flexibilizar meu currículo para atender diferentemente esses territórios diferentes, tá bom? Aqui, então, vamos agora, e agora vamos para o terceiro item, que é a educação integral versus formação para o mercado, que a gente vai falar de competências do século XXI. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente começa um processo, que agora a gente já está praticamente no final dessa aplicação e implementação, onde eu tenho que pensar a educação tanto sob o ponto de vista de educação integral, quanto da formação para o trabalho e para o mercado de trabalho. E em muitos momentos nós temos circunstâncias que parecem deixar a educação integral e a formação para o mercado como contrapontos, quando não o são. Mas aí vai depender de como essas políticas estão sendo reproduzidas, estão sendo implementadas. Relembrando qual que é o conceito de educação integral. Então, tenta lembrar aí o conceito de educação integral. Vou dar aí 2 minutinhos, você que está acompanhando aí, qual é o conceito de educação integral.
A gente falou disso já nos primeiros encontros, talvez nos primeiros dois encontros. A gente falou, inclusive, trazendo a diferença de educação integral para educação de tempo integral, tá bom? Então, vamos lá. Passou aí já 2 minutinhos, não vamos esperar os 2 minutinhos, não, tá? Na educação integral, eu vou trabalhar o estudante como um todo. Isso está previsto na BNCC, está previsto como 10 competências gerais da BNCC. Para encurtar o assunto, eu não vou olhar só a competência física, eu não vou olhar só a competência social, eu não vou olhar só a competência emocional, eu vou olhar esse estudante como um todo. E eu preciso ter uma proposta pedagógica que auxilie esse estudante a ter o desenvolvimento de todos esses aspectos dele enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto sujeito de direitos, para desenvolver todas essas habilidades, tá bom? Então, diferente do tempo integral, que eu só dilato o período de aulas dentro da escola, o período estando dentro da escola, a educação integral ela vai oportunizar que cada estudante desenvolva seu potencial em suas, eu vou até usar um termo aqui, em suas múltiplas inteligências, vamos assim dizer. Então, que estrutura que a gente tem na educação integral? Eu vou oportunizar aula de teatro, eu vou oportunizar aula de música, eu vou oportunizar aula de matemática, reforço de matemática, eu vou oportunizar esportes, eu vou oportunizar leitura, interpretação, eu vou oportunizar educação para letramento digital, tá certo? Eu vou oportunizar o protagonismo juvenil, que é trabalhar a questão social desse estudante, de convivência, importantíssimo a gente não deixar de tratar, de lembrar, eventualmente, quando a gente for falar de respostas discursivas, de convivência, tá certo? A gente precisa incentivar o bom convívio, que aí é o item de ser solidário, tá bom? E a formação para o mercado é um ponto que a gente precisa se preocupar para a gente não cair num lugar de só produzir trabalhador. Como assim, Everton? A educação não pode se limitar a desenvolver habilidades apenas para o mundo corporativo, apenas para ter um trabalhador na ponta. Então, vamos pegar aqui década de 80, década de 70 ali, que tinha uma forte presença na educação técnica para atender a demanda das fábricas em formação de torneiro mecânicos, por exemplo. Então, entrava lá um jovem, um Senai da vida, aprendia todo o ofício de operar um torno, mas você não desenvolvia outras habilidades. Então, você tinha ali um cidadão que sabia ser torneiro mecânico, ponto. Mas e liderança, e habilidade de se comunicar, isso não é interessante nesse momento, a gente só quer o torneiro mecânico, a gente só quer alguém que saiba operar uma máquina. Então, a educação, ela já passou por esse momento e a gente não pode retroceder. Então, tudo bem eu ter componentes, por exemplo, do ensino médio técnico, ok, tudo bem eu formar um profissional, mas eu não posso formar esse profissional dissociado desse olhar integral para aquele indivíduo e desenvolver essa integralidade. Tudo bem? Então, por exemplo, o BNCC, para auxiliar nesse lugar, vai trazer protagonismo e projeto de vida, que não tem uma forma homogênea nos estados de como isso está sendo implementado. Mas depois é importante vocês fazerem uma aprofundada, cada um com seu ponto de vista, enfim, sobre o que é o protagonismo e o que é o projeto de vida. Se vocês conseguirem ter muito cristalizado na mente de vocês esse tripé, então eu formo um estudante para ser autônomo, para ser solidário, para ser competente. E para chegar nesse lugar, eu vou focar dentro de uma educação socioemocional o protagonismo e o projeto de vida desse estudante. O que é ser protagonista? Poxa, você tomar iniciativa, você entender quem você é, ter o autoconhecimento, ou entrar num processo de ter esse autoconhecimento, de saber quais são suas habilidades, saber quais são suas deficiências, tá certo?
e agir ativamente para suprir aquilo que você tem de déficit e desenvolver aquilo que você tem de qualidade. Tá? Então, protagonismo é isso, você tomar as rédeas e, e investir e se preocupar com o seu desenvolvimento. A gente precisa encontrar uma forma de conseguir desenvolver isso nos estudantes, tá certo? E o projeto de vida é qual que é o teu propósito, o que, que você é bom, o que, que você quer fazer quando crescer, vamos dizer dessa forma, mas não como qual a profissão que você gosta. Mas assim, eu quero ser médico, tá bom? Você já entende, você já sabe qual caminho que você precisa percorrer para ser médico? Eu não vou rir e dizer que ele não vai conseguir. Está lá uma criança no quarto ano do ensino fundamental de uma escola periférica de alta vulnerabilidade social. Aí vem esse estudante para você que tem zero de condições financeiras e fala, eu vou ser médico. Qual que é o nosso primeiro impacto? Poxa, mas nessa condição não vai conseguir. Não, olha, ok, entendi que você quer ser médico. Vamos trabalhar para você chegar nessa condição dele. Então, quarto ano ainda está ali naquele processo, né? Saiu da alfabetização, muitos casos ainda nem está alfabetizado, mas assim, eu uso esse eu quero ser, esse objetivo, para fomentar o desenvolvimento. Pode ser que ao longo do tempo esse objetivo mude? Pode. Pode ser que não atinja esse objetivo? Pode, mas eu vou usar essa ideia do projeto de vida como um combustível, como uma forma de influenciar esse estudante a chegar no protagonismo, a desenvolver a autonomia, a desenvolver a competência, a desenvolver a solidariedade. E é claro que cada ferramenta de acordo com o ano e série que esse estudante está. Então, se ele falou que ia ser médico na quarta série do ensino fundamental, eu vou falar para ele, vamos fazer um passeio, uma excursão, uma visita a um centro de, sei lá, um centro cirúrgico, a um hospital. Mas eu posso falar para ele, por exemplo, de história de grandes médicos, por exemplo, tá certo? E aí depois, de acordo com cada ano e série, você vai aprofundando essas questões. Olha, especialidades médicas, não é? Depois que ele vai ali para o ciclo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos o ciclo de alfabetização, depois nós temos o ciclo interdisciplinar, que vai até o sétimo ano, não, até o sexto ano, depois nós temos o ciclo autoral, que vai até o nono ano. Não é? Então, para cada ciclo, para cada característica de estudante, a gente dá um reforço, um foco diferente, focando protagonismo e projeto de vida. Ok? Então, recapitulando, a gente falou de educação socioemocional, depois a gente falou de transversalidade, né, de flexibilização do currículo, tá? E agora a gente fecha aqui falando de protagonismo e projeto de vida, que são as bases para a gente poder chegar, que nos ajudam a formar o cidadão, que é o que a BNCC prevê, o cidadão solidário, autônomo e competente. Eu estou reproduzindo bastante isso, porque seguramente vocês vão ser bastante questionados sobre isso na prova nacional docente. Você consegue, a partir desses conceitos, desenvolver como que o professor tem que agir dentro da sala de aula, como que se desenvolve o currículo, enfim, como que se age para a resolução de conflitos. Tudo bem? Seguindo, hoje está mais denso. Qualquer coisa me mandem depois lá no grupo, me mandem no direct se ficou alguma coisa aí subentendida, se ficou alguma coisa que não ficou muito palatável, para a gente poder não ter dúvida. A gente está na reta final, tá bom? Eu falei agora há pouco, quando a gente falou de transdisciplinaridade e flexibilização do currículo, sobre a padronização nacional versus o apagamento de contextos locais. Tá? A gente tem um currículo, a gente tem uma base nacional comum curricular, e a legislação já diz que a gente tem que usar essa base comum, mas eu adapto essa base comum no meu PPP. Importante, isso aí também registre no meu projeto político pedagógico.
ok? Então, para não também cada um fazer de um jeito, tem que ter um documento norteador, ele está ancorado em base nacional comum curricular, ele está ancorado no currículo local, né? Então, prefeituras no currículo da cidade em questão, estados no currículo do estado em questão, e a unidade escolar desenvolve em conjunto com professores, com toda a comunidade escolar, e aí professores, comunidade mesmo, não é? Funcionários, o projeto político-pedagógico daquela escola. Então, vamos aqui pensar: se eu estou numa escola do interiorana, de um centro rural, o meu projeto político-pedagógico ele vai falar de tecnologia sob um ponto de vista de demanda daquele local. Então, eu vou, por exemplo, posso falar da tecnologia aplicada ao agro, a lavoura, por exemplo, ok? Se eu estou numa escola, num centro comercial, numa grande capital, uma escola mais central, eu posso falar de tecnologia, mas com foco no desenvolvimento de software, com foco no mercado financeiro, talvez, dependendo de onde esse centro está, de como que é o contexto desse centro, tá bom? Então, precisa tomar cuidado para que esse projeto político-pedagógico converse com o território que ele está inserido, tá bom? Inclusive, a gente, né, na prática, não raro, a gente vê ali quase que uma apropriação desse projeto político-pedagógico pelo gestor da unidade ou pela gestora da unidade. Tá? A lei diz que esse projeto ele tem que ser feito uh, de forma coletiva, não é de forma individual. A gente sabe que tem algumas estruturas políticas em N cidades aí, Brasilzão afora, que esse projeto político ele praticamente veio quase que pronto e há pouca autonomia das unidades de mexer. Mas é um dos únicos pontos que faz sentido você estudar, se embasar na legislação e defender a alteração, a adaptação, a inclusão de ações, porque é um direito que nós temos, tá bom? É claro, precisa estar muito bem fundamentado. Não posso chegar agora e falar para o gestor da unidade que eu trabalho, para a gestora da unidade que eu trabalho, olha, eu quero colocar um projeto de leitura com os estudantes, eu quero ler aqui toda a coleção da Marvel, porque eu quero, não é assim. Eu tenho que estar fundamentado o projeto, e aí aproveitar aqui em parênteses para a gente falar de projeto, o projeto ele necessariamente tem que partir de uma demanda, de uma necessidade do estudante ou de um grupo de estudantes. O projeto ele nunca vai partir do desejo do professor. Ah, eu gosto de Whitney Houston, então eu vou fazer um projeto para que os estudantes tenham acesso a toda a discografia e letras, e vamos discutir a letra das canções da Whitney Houston. Não posso fazer isso, porque não se manifestou essa problemática no cotidiano da escola. Ah, mas se apresentou a problemática da dificuldade em aprendizagem de língua inglesa, ou ainda se apresentou uma problemática que eu tenho estudantes que já estão avançados em língua inglesa, e o currículo para aquele ano em série está trazendo conteúdos abaixo do que esses estudantes já sabem. Então, a partir desta demanda, desta problemática, eu vou sugerir um projeto de aulas de língua inglesa para um nível mais avançado, por exemplo. Então, não é o que eu quero ensinar, é o que a realidade do meu contexto, do meu contexto educacional pede. E a partir dessa demanda, a gente cria o projeto estruturado com todas as justificativas, com bibliografia, com legislação que defenda e que justifique o porquê que esse projeto precisa acontecer. Tá bom? Bem, gente, eu vou dar uma pausa aqui agora, de uns 15 minutinhos. Vai ficar aí um pouco no mudo, no escuro, tá certo? E a gente volta para falar de José Carlos Libânio e a teoria crítico-social dos conteúdos, tá bom? Até daqui a pouco.
Muito bem, voltando aqui, gente, para falar de José Carlos Libânio, a teoria crítico-social dos conteúdos. Eu acho que aqui a opinião do Everton, tá? A gente pode comparar Libânio mais a Piaget, talvez, né? Mais conteúdo, mais processual, mais fixado em formação, em conteúdo, tá bom? Mas vamos entrar aqui no. Vou trazer aqui na leitura mesmo do texto e a gente vai fazendo as observações conforme formos passando. Tudo bem? Então, contexto histórico e posicionamento do José Carlos Libânio. Libânio é um representante da pedagogia histórico-crítica, corrente que tem como base o materialismo histórico dialético. O que é isso? Eu preciso garantir que o estudante saiba, vamos falar aqui de história, tá? Eu preciso que o estudante saiba o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o contexto que estava ali naquele momento, quais as datas, quais as personagens, o que motivou, que ele entenda aquilo para, a partir deste conhecimento, desenvolver novos conhecimentos, ok? É diferente, por exemplo, de quando a gente diz que eu preciso partir do conhecimento do estudante para, a partir daí, expandir, tá bom? Então, o seu trabalho emerge com força no final dos anos 80 e 90, no contexto da redemocratização do Brasil e da luta por uma escola pública democrática e de qualidade. Lembrando que até bem pouco tempo atrás da nossa história, a educação pública não era para todos. A garantia da educação pública só vem na Constituição de 88, tá certo? É muito importante a gente ter isso também como conhecimento apropriado. A gente tem que apropriar esse conhecimento de como que nasce essa educação no Brasil, os processos que ela passou, para quem era a educação, quem tinha direito a ela, tá bom? Sua principal luta é contra o que ele chama de teorias antipedagógicas ou pedagogias do aprendizado, que, segundo ele, Libânio, deslocam o foco do ensino e, portanto, do professor e do conteúdo sistemático para o aprendizado. E aí esse aprendizado centrado no aluno, muitas vezes de forma espontaneísta. Ele vê na BNCC e nas formas empresariais a consolidação dessas teorias. Então, o Libânio é um crítico da BNCC, tá bom? Quais são os conceitos centrais? Teórico crítico social dos conteúdos, ou pedagogia crítico social dos conteúdos. Para Libânio, a função da escola é propiciar a apropriação dos conteúdos culturais, científicos e históricos acumulados pela comunidade. Ou seja, o foco e o objetivo central é conhecer o que já tem de história, o que já tem de conteúdo, o que já tem de ciência produzida, tá certo? E essa ciência, não estou falando só eu estou falando como um todo, tá, gente? Então, por exemplo, o estudante ele tem que saber regra de três, ele tem que saber as tabuadas, ele tem que saber multiplicar, ele tem que saber dividir. E esse é o foco. Se eu não conseguir chegar nisso, não adianta, por exemplo, eu falar de habilidade socioemocional. É como se eu fosse em caixinhas diferentes dentro da lógica da lógica crítica de Libânio, tá bom? E só dominando esses conhecimentos sistematizados, o patrimônio cultural da humanidade, que ele entende que essa ciência como um todo é um patrimônio cultural da humanidade, o aluno poderá torná-lo instrumento para uma leitura crítica da realidade e para nela intervir. O acesso a esse conhecimento é um direito de classe, assim vamos dizer, tá certo? A democratização da escola não se resume ao acesso. Isso a gente já viu, não é? Democratizar a educação não é só dar acesso ao estudante, mas é garantir que ele possa permanecer e que ele possa se desenvolver nela, tá bom? Então, a democratização do saber é garantir que todos os alunos, especialmente os das classes populares, dominem os conteúdos mais poderosos e complexos e não apenas um currículo reduzido às habilidades básicas. Então, aqui, nessa visão de Libânio, tem alguma, não vou dizer uma contradição, mas
Como que eu adapto o currículo de acordo com o território se eu definir, se eu determinar que todos os territórios precisam saber exatamente as mesmas coisas? Então, aqui é um ponto ali de divergência, tá bom? Eu não vou entrar no juízo de valor, no mérito se está certo ou se está errado, é o que o Libânio defende, tá bom, gente? Esse é o objetivo aqui da aula. Ah, ele defende também didática como teoria do ensino. O Libânio é um grande defensor da didática como campo científico. Para ele, o professor é um profissional que domina os conteúdos e os métodos para ensiná-los. Aqui conversa bastante com o professor pesquisador, não é? Então, eu preciso me manter pesquisando, me atualizando, para dominar o conteúdo, dominar a didática de um conteúdo, para só então conseguir atingir meu estudante, tá bom? Ele supõe a figura do professor como ele se opõe, desculpem, ele se opõe à figura do professor como facilitador ou mediador, defendendo o papel ativo do professor como mesmo um agente de fornecimento de conhecimento. Tá? Então, o professor ele tem que conhecer tudo sobre, ou não vou dizer tudo, né, para não ser, ele tem que conhecer a fundo o tema que ele atua para passar, eu não gosto da palavra transmitir, né, porque a gente sabe que a gente não transmite conhecimento, mas para ele transmitir esse conteúdo para o seu estudante. Tá? Organização e gestão escolar. Para o Libânio, ele diferencia a organização escolar, a estrutura de gestão escolar, o processo dinâmico. Defende uma gestão democrática como princípio, mas alerta que ela não pode se confundir com a falta de direção ou a desprofissionalização do ato de ensinar. Aqui eu penso que Libânio ele tem uma preocupação para que a gente não transforme essa nova educação, esses novos conceitos, lembrando que ele ganha notoriedade ali na década de 80 e 90, como um cenário, vou até fazer aqui o de elfos e duendes. Então, olha, agora que eu tenho educação socioemocional, tudo vai ser maravilhoso. Não pode cair nesse lugar. Já que eu tenho uma gestão democrática, então tudo que eu vou fazer, eu preciso necessariamente ouvir e acatar e entender os pontos de vista divergentes de todos. Tem algumas funções e algumas atividades que você não vai cair no lugar da democracia, né? Você vai cair no lugar do tecnicismo. Se eu tenho que ensinar matemática, soma, divisão, as quatro operações básicas, eu não vou, com a justificativa de uma habilidade socioemocional, deixar de focar nessas habilidades, por exemplo, nesses conteúdos, por exemplo, tá bom? Quem são os autores que dialogam com o Libânio, tá? Então, quem dialoga com o Libânio, Demerval Saviani, tá bom? Que vai focar também nessa questão conteudista. Eu vou usar aqui conteudista, mas mesmo para poder ilustrar que assim, você precisa ter estratégias para garantir que o estudante primeiro domine um, um, um nível básico de matemática, de ciências, de história, de português, de geografia, enfim, para a partir daí desenvolvê-lo para outras coisas, tá bom? Qual que é ali o debate ou a disputa, ou o contraponto a Libânio? Paulo Freire, tá? Tem um diálogo bastante tenso quando a gente compara com o Libânio, apesar de reconhecer a importância, o Libânio, apesar de reconhecer a importância do Paulo Freire para a educação popular, mas ele tem uma crítica à pedagogia freiriana, tá? Aplicada à escola formal. Para Libânio, o foco excessivo do conhecimento pela experiência pode afastar o estudante desse conhecimento histórico científico. Se eu fico muito na experiência do agora, eu posso interferir na absorção de conteúdo, que é o que ele defende desse histórico científico. Tá? Então, trazendo aqui para a realidade nossa, de repente, lá naquele exemplo de Eva viu a uva do Paulo Freire, lembrando que Paulo Freire nunca teve uma técnica para
para crianças, tá certo? A técnica dele foi para a educação de jovens e adultos, mas só para a gente poder fazer uma ilustração aqui. Paulo Freire, dentro da teoria freiriana, enquanto quem vai falar da uva, da Eva e do ver não souber contextualizar quem foi Eva, em que momento que nasce a figura de Eva, quanto que é o preço da uva, não é? Você está vendo de verdade ou você está sendo só estão te mostrando o que querem que você veja? O Paulo Freire vai trazer esse questionamento para fazer sentido esse Eva viu a uva, né? O Libano já vai falar, ok, mas assim, não, a gente tem que falar para ele que Eva, nesse contexto, é o sujeito da oração, que ver é o verbo da oração e que uva é o complemento, tá bom? Para tentar trazer aqui numa comparação bem superficial, tá? Quem mais que disputa aí? Luiz Carlos Freitas, enquanto o Libano critica as reformas a partir da defesa dos conteúdos, Freitas faz uma crítica política e econômica, mais direta ao empresariamento da educação. A gente tem visto muito isso, essa questão do empresariamento, né? Agora tem a plataformização também, que está em voga. Isso pode, inclusive, ser tema de questões da Prova Nacional Docente. Quando a gente fala de letramento digital e uso de tecnologias, está previsto no currículo as TDICs, tá bom? Tecnologias digitais e de comunicação, de informação e de comunicação, tá certo? Como que isso está sendo usado? Está entrando só como uma forma mercadológica ou ela está entrando realmente como um mecanismo de desenvolver senso crítico do estudante? Tá bom? E, de modo geral, essa é a pegada aqui de Libânio, tá bom? Então, só para a gente fazer uma ração, ele traz aqui, segundo os críticos, um rigor excessivo e tradicionalismo. Então, os críticos argumentam que sua defesa intransigente dos conteúdos e da transmissão pelo professor pode soar como uma visão tradicional e conservadora, subestimando a agência do aluno e aprendizagens não formais. Então, o Libano ele vai estar mais focado mesmo nessa estrutura, nesse tradicionalismo, tá bom? Pouca abertura para as novas linguagens, então, quando você está muito focado, muito preso ao tradicionalismo, a absorção de novas tecnologias, de novas abordagens, ela é limitada, o que os críticos trazem aí para o Libano, tá bom? Diálogo difícil com a inclusão, então percebam que se a gente aplicar Libânio de uma forma intransigente, você acaba indo de encontro à ideia de educação inclusiva, porque a ideia de educação inclusiva vai nos trazer a necessidade de adaptação, né, para garantir que cada estudante dentro da tua característica tenha direito ao aprendizado. Se eu digo que todos precisam aprender, por exemplo, aqui estou dando um exemplo bem superficial, tá? Se eu digo que todos os estudantes têm que aprender a conjugar verbo e identificar sujeito e, e predicado, sei lá, até o quinto ano do ensino fundamental, eu estou dizendo que todos têm que ter essa habilidade, só que eu não consigo enxergar e não consigo abarcar aqueles que têm limitações, aqueles que são público da educação especial, enfim. Aí eu posso estar excluindo, tá bom? De modo geral, é isso sobre Libânio. Eu vou trazer aqui agora algumas questões baseadas no ENAD dos últimos anos. Tá? Então, a gente fez aqui uma adaptação. Então, a primeira, por exemplo, aqui, que é adaptada da ENAD de 2022. A BNCC propõe uma organização curricular baseada em competências e habilidades. Um professor, ao planejar suas aulas, defende que é preciso garantir que os alunos dominem os conhecimentos históricos e científicos clássicos, para que possam interpretar e transformar a realidade. A posição desse professor se alinha à teoria de. Então, qual que é a posição? O professor, ao planejar suas aulas, defende que é preciso garantir que os alunos dominem os conhecimentos históricos e científicos clássicos para que possam interpretar e transformar a realidade. A posição desse professor
se alinha à teoria de Edgar Morin, para quem o conhecimento deve ser transdisciplinar. Paulo Freire, para quem a educação é um ato dialógico. José Carlos Libânio, para quem a escola deve focar na transmissão dos conteúdos sistematizados. Felipe Perrenot, para quem a escola deve desenvolver competências para a vida. E Howard Gardner, para quem a escola deve trabalhar as múltiplas inteligências. Então, aqui a gente vai entender que é o José Libânio, né? Quando eu falo de dominar conhecimento histórico e científico clássico, para a partir desse domínio interpretar a realidade que ele está, eu estou falando, olha, eu preciso partir do formal, do que já está posto, e eu tenho que dominar esse que está posto para criar uma coisa nova. Eu acho que a gente pode pensar aqui numa visão conservadora, mas, e eu não estou trazendo, não estou fazendo aqui uma alusão a conservadorismo quando a gente pensa em conservadorismo versus progressismo, tá bom? Não vou entrar nesse mérito aqui. Outra questão adaptada. As diretrizes curriculares nacionais enfatizam a gestão democrática, enfatizam a gestão democrática. Libânio, ao tratar desse conceito, alerta que, então, as diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, enfatiza a gestão democrática. Libânio, ao tratar desse conceito de gestão democrática, alerta que a gestão democrática deve priorizar os resultados em avaliações externas, como o IDEB. A participação da comunidade não pode levar à desprofissionalização do trabalho docente e à perda do foco nos conteúdos. O diretor deve ser sempre eleito por voto direto para garantir a legitimidade do processo. A gestão democrática é incompatível com o currículo nacional, como a BNCC. E a letra E, o projeto político-pedagógico é de responsabilidade exclusiva de especialistas da educação. Bem, aqui dá para a gente até fazer um overview, né? A E, o projeto político-pedagógico é de responsabilidade exclusiva dos especialistas em educação? Não, a gente acabou de falar agora há pouco que é um documento que tem que ser produzido por toda a comunidade escolar, cada um com suas responsabilidades, mas democraticamente ele acessa e ele recebe ações de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem daquela unidade escolar. Inclusive, tem que olhar o território e respeitar as características territoriais. Tá bom? A alternativa, então, não é essa aí. A alternativa D, a gestão democrática é incompatível com o currículo nacional, como a Base Nacional Comum Curricular. Essa aí está errada de cara, né? Porque a Base Nacional Comum Curricular, inclusive, prevê a gestão democrática, que também está na nossa Constituição. Ok? Então, a Base Nacional Comum Curricular não pode deixar de coadunar com a nossa Constituição. Tudo bem? A letra C. O diretor deve ser sempre eleito por voto direto para garantir a legitimidade do processo. Não. Há situações, houve inclusive situações que havia sim essa eleição aí de diretores, não é? Pelos docentes, enfim, pelo conselho da escola. Isso já não se faz mais presente, também não é algo que seja obrigatório, ok? A letra B, a participação da comunidade não pode levar, desculpem, à desprofissionalização do trabalho docente e à perda do foco nos conteúdos. Qual que é a palavra-chave aqui? Foco nos conteúdos e desprofissionalização do trabalho docente. Ou seja, por mais que eu tenha a gestão democrática, é necessário que a gente tome cuidado para que essa gestão democrática não seja confundida com tudo pode, eu vou adaptar tudo sem critério, apenas para falar que eu sou democrático. Eu perco de vista, de acordo com o Libânio, a importância de garantir a aplicação e a compreensão dos conteúdos previstos no currículo. Tá bom? A alternativa A,
A gestão democrática deve priorizar os resultados em avaliações externas, como o IDEB. Não. A gestão democrática ela tem que criar cenário que viabilize o desenvolvimento dos estudantes, e é a partir desse desenvolvimento dos estudantes é que o resultado nas avaliações externas podem ser melhorados, ok? É simples assim. A prova, a avaliação, ela tem que traduzir o resultado do trabalho que você fez. Tudo bem? Mais um item aqui, adaptada do ENAD 2020. Um dos debates em torno da Base Nacional Comum Curricular, é o risco de padronização e desconsideração dos conteúdos locais. Um dos debates em torno da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é o risco de padronização e desconsideração dos contextos locais. A crítica de Antônio Flávio Moreira a essa padronização dialoga diretamente com a visão de Libânio, pois, alternativa A, defendem a flexibilização curricular total para atender às demandas locais. Essa é a alternativa A. Alternativa B, entendem o currículo como um campo de luta pelo conhecimento válido. Entendem o currículo como um campo de luta pelo conhecimento válido. Alternativa C, acreditam que o conhecimento local deve substituir o conhecimento universal. Alternativa D, são defensores ferrenhos das pedagogias centradas no aluno. Alternativa E, propõe a eliminação das disciplinas tradicionais do currículo. E aí? Vamos item a item novamente? Então, alternativa E, de baixo para cima, propõe a eliminação das disciplinas tradicionais do currículo. Impossível, né? Porque eles são tradicionalistas. A gente acabou de falar que o Libânio é um tradicionalista. Ele não vai querer eliminar a disciplina tradicional, muito pelo contrário, ele defende que é necessário que o alunado domine a disciplina, o conteúdo tradicional, para a partir daí mudar e olhar de forma crítica a sua realidade, tá bom? Alternativa D, são defensores ferrenhos das pedagogias centradas no aluno. Não, não são. Eles não defendem que o centro, que o foco seja no aluno. Eles defendem que o foco seja no conteúdo histórico, crítico, científico. Ok? Alternativa C. Acreditam que o conhecimento local deve substituir o conhecimento universal. Nessa aqui, não. A gente não tem aqui uma ideia de conhecimento universal, mas vamos pegar aqui. Se eles defendem o conhecimento tradicional, então o local não vai ser, não vai poder substituir o tradicional. Aqui eu pensaria dessa forma. Se Libânio é um defensor ferrenho do tradicionalismo, ele só vai olhar para o conhecimento local depois que garantir que esse conhecimento tradicional, que essa disciplina tradicional tenha sido plenamente compreendida, tá bom? A B, entendem o currículo como um campo de luta pelo conhecimento válido. O que é esse conhecimento válido? É o conhecimento tradicional, aquele que é o cientificamente comprovado, aquele que é histórico e cientificamente aceito, tá bom? Então aqui a gente tem como correta a alternativa B. Entendem o currículo como um campo de luta pelo conhecimento válido. O que é o conhecimento válido? É o conhecimento formal, é o conhecimento que já passou por aprovações, por investigações científicas, metodológicas, tá bom? A alternativa A, defendem a flexibilização curricular total para atender às demandas locais. Bem, nem a BNCC defende isso. Não dá para a gente ter uma flexibilização total, ok? Vamos para mais uma? E aí a gente encerra. Questão 4. A frase, e aí, aspas, o professor é um profissional que domina os conteúdos e os métodos para ensiná-los. Fecha aspas. Reflete a centralidade da didática na obra de.
Então vamos lá de novo. O professor é um profissional que domina os conteúdos e os métodos para ensiná-los. Fecha aspas. Essa frase reflete a centralidade da didática na obra de, ou seja, quem escreveu e defendeu que, como foco central, de que o professor tem que dominar os métodos e os conteúdos de ensino. Quem foi que falou isso? Foi o Vygotsky? A gente viu que o Vygotsky ele trata ali a questão do meio, né? O quanto que o meio, o quanto que o contexto social interfere e auxilia ou não o alunado, tá bom? José Carlos Libânio, que é o que a gente acabou de ver, Maria Montessori, Celestine Freinet ou Anísio Teixeira? Aqui é um bom ponto da gente depois fazer aí, cada um na sua possibilidade, fazer um aprofundamento nesses caras, nesses autores, tá? Anísio Teixeira, Maria Montessori, enfim. E aqui a gente já sabe que é Carlos Libânio, né? Ele que defende que o professor tem que dominar tanto o conteúdo quanto o método de ensino, ok? Para poder fazer com que esse ensino seja 100% viável. Tudo bem? Vou propor para vocês, inclusive vou colocar no chat, aí quem está acompanhando depois no offline, uma questão discursiva. Vamos treinar aí essas respostas, tá? Então vamos lá. O tema: os desafios do trabalho docente na contemporaneidade. Então, os desafios do trabalho docente nos dias atuais, tá bom? Qual que é o texto base? Vivemos um tempo de paradoxos na educação. De um lado, documentos como a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e referências como Perrenot enfatizam a necessidade de o professor ser um mediador, um gestor de aprendizagens, trabalhando por competências e adaptando-se à diversidade da sala de aula. De outro lado, persistem altas demandas por transmissão de conteúdos específicos e cobrança por resultados em exames padronizados. Nesse contexto, a figura do professor e sua formação estão no centro do debate. Esse é o texto base, tá? Com base no texto e nos conhecimentos sobre organização do trabalho docente, redija um texto analítico que a apresente, a visão de José Carlos Libânio sobre o papel do professor. B, contraste essa visão com a noção do professor mediador, presente em documentos oficiais. C, análise à luz dessas concepções, um dos desafios enfrentados pelo professor na implementação de um currículo por competências, como proposto na BNCC. Então, assim, eu vou falar qual que é a visão apresentada por Libânio sobre o papel do professor. Na B, na continuação do meu texto, não é separado, é tudo num texto discursivo, tá, gente? Vou contrastar a visão desse professor de Libânio com a visão e noção de professor mediador, que é o que os nossos documentos defendem contemporaneamente, tá bom? E analisar, à luz dessas duas concepções, os desafios enfrentados pelo professor para implementar esse currículo por competências como proposto na BNCC. Ok? E aí, conforme terminando, mandem lá para o meu e-mail que eu corrijo e dou um retorno para vocês. Tudo bem? E por hoje é só. Deixa eu só mandar aqui no chat para ficar gravado. Cadê? Mensagens. Nossa, gente, perdi o chat. Aqui, achei. Pronto. Tá aí, ó. Deixa aí um pouquinho. Deixa eu lá.
Aí vocês podem, vou mandar de novo, aí vocês podem congelar quando estiverem acompanhando offline para poder ver os pontos. Tudo bem, gente? Então é isso, a gente fez aí um overview sobre currículo, sobre uma visão mais tradicionalista, que é a apresentada por Libani, diferente do que a gente viu nos outros autores, que são visões mais flexíveis, mais centradas no estudante, tirando essa figura do professor como transmissor de conhecimento. Os nossos documentos, o nosso currículo, a nossa Constituição não apresenta esse tipo de visão, mas tem algumas defesas de Libânio que fazem sentido da gente não perder de vista. De nada vale a gente ter ali uma educação socioemocional pujante se eu não consigo manter foco no conteúdo, se eu não consigo garantir o mínimo de aprendizado nos conteúdos históricos científicos. Então, todas as visões elas se complementam, né? A gente só precisa entender em qual grau, em qual proporção que eu vou utilizar cada defesa, cada conceito, cada visão de autor, tá bom? É isso, vou encerrar a gravação. Tá chegando. Dúvidas que vocês tenham, mandem para mim. Vamos usar mais o grupo essas semanas aí de prova, tá bom? Para a gente poder chegar zero bala, chegar bem calibrado para a nossa prova nacional docente. E que todos tenham sucesso, tá bom? É isso, gente. Bom domingo, Wakanda Forever. Tamo junto. Valeu.